Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36 até o versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Mateus 24, verso 36 a 39. Olha que tremendo. Jesus está falando que a volta dele será como nos dias de Noé. Você já se perguntou sobre esse texto? Por que a Bíblia vai falar que a volta de Jesus será como nos dias de Noé? Aí nós precisamos olhar como foi os dias de Noé. O versículo 37 diz assim: e como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Nós temos que voltar para o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 6, 7 e 8, conta a história de Noé. Como foi nos dias de Noé? Como estava a humanidade naqueles dias? Quando você vai ler o texto, lá diz que a humanidade estava corrompida. A humanidade estava completamente pervertida nos dias de Noé. Os dias de Noé, irmãos, as pessoas tinham entrado em um alto nível de perversidade, de pecado, de maldade, de transgressão, a ponto de Deus falar assim: eu me arrependo de ter feito a raça humana. Quando Deus olhou para os dias de Noé, que Deus viu como as pessoas estavam vivendo, e Deus viu o nível de pecado, de imoralidade, de transgressão, um povo que não tinha temor algum a Deus. Deus falou assim: eu me arrependo de ter criado a humanidade. É a primeira vez na história que Deus fala esta palavra: eu me arrependo de ter feito o ser humano. Eu te pergunto, estava ou não estava alto o nível de pecado? Sim ou não? Sim. Porque para Deus chegar e dizer: eu me arrependo de ter feito este povo, é porque algo estava tão grave, tão sério, que incomodou radicalmente o coração de Deus. Então, quando Deus olha e Deus resolve destruir tudo, eu acho tremendo, porque lá diz assim: e Deus viu Noé. Deus viu quem? Noé. Em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração de pessoas em pecado e transgressão, Deus encontrou um homem, Noé.
E sabe como é que a Bíblia se refere? Eu quero ler esse versículo só. Vá comigo para Gênesis 6. Gênesis 6. Porque isso aqui é tremendo. No versículo 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga, achou graça. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Meu Deus, isso é tremendo demais. Quando Deus olhou, que Ele colocou os olhos sobre Noé, Deus viu um homem diferente. Deus viu um homem que não estava se corrompendo com o pecado da sua geração. Deus viu um homem que não estava vivendo no mesmo padrão dos demais naquela época. E Deus se agradou de Noé. Então Ele falou com Noé e disse: olha, pulou em mim aqui, uma esperança, né? Então tem esperança para você ainda, amém? Quando Deus olhou para Noé, Deus disse assim: este homem me agradou, então eu não posso destruir ele com os demais. Deus então vai falar com Noé. Deus diz: Noé, construa uma arca. Construa uma arca e entre nela você com a sua família, porque eu vou destruir a raça humana, e só quem estiver dentro da arca é que vai ser salvo. Agora veja, quando Noé recebe aquela instrução de Deus, ele vai tirar a madeira, ele vai começar a construir a arca. Ele tinha 500 anos quando Deus falou com ele. Sabe quantos anos levou para ele construir a arca? 100 anos. 100 anos para construir uma arca com 3 compartimentos, 3 andares. Uma arca enorme, de mais de 100 metros de comprimento, mais de 20 metros de altura. 3 andares, 100 anos, tirando madeira, preparando a madeira, construindo aquela arca, depois passando um tipo de breu na arca, para quando ela estivesse pronta, Deus disse: eu vou mandar um casal de cada espécie de animal, para preservar essas espécies. Então, quando dá 100 anos que a arca está construída, Deus diz: entra na arca agora. E os animais entram também. Imagina a cena, aqueles animais entrando na arca, Deus enviando eles. Noé entrou com ele mais a sua esposa, suas filhas, seus filhos e as mulheres. 8 pessoas no total. Agora, será que Deus só queria que 8 pessoas entrassem na arca? Eu quero ler com você esse texto, abra comigo, por favor. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Segunda Pedro, deixa eu encontrar também aqui o texto, por favor. Capítulo 2, versículo 5, diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A Bíblia chama aqui Noé de pregoeiro da justiça. Noé foi um pregador da justiça. Enquanto ele construía a arca, enquanto ele batia aqueles pregos, ele dizia: gente,
Deus vai destruir a humanidade. Gente, Deus vai mandar um grande dilúvio, se arrependam. Se as pessoas tivessem ouvido Noé e tivessem se arrependido e entrado na arca com ele, elas teriam sido salvas também. Porque ele pregou a justiça. Ele mostrou que o povo tinha que se arrepender. Amém? Mas o povo não se arrependeu. E o dilúvio então veio e pegou o povo desapercebido. E pegou as pessoas totalmente desligadas. E pegou as pessoas de surpresa. Chuva, 40 dias e 40 noites de chuva. Tanta água que inundou toda a terra. A arca subiu e começou a flutuar. 40 dias de chuva, irmãos. 40 dias e 40 noites de água caindo, torrencial. O povo deve ter vindo, gritando, batendo na arca e dizendo: por favor, Noé, abra para a gente a arca para entrar. Mas não tinha como mais entrar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é que fechou a porta da arca. Deus lacrou a porta da arca. E não adiantava mais bater, não adiantava mais gritar, não adiantava mais pedir ajuda, socorro, não adiantava mais dizer: agora, Noé, a gente acredita em você. Não adiantava mais nada. Estava fechada a porta da arca. E a humanidade naquela época toda morreu. Só escapou Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Por 6 meses a arca ficou flutuando. 6 meses, irmãos. É que a água foi secar. Então a arca foi parar em cima do monte Ararat. Noé então desceu da arca para repovoar a terra. Noé desceu para repovoar com um novo povo, do qual eu e você fazemos parte hoje. Mas voltando ao texto que eu li de Mateus 24, Jesus diz: como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então veja o seguinte: Jesus está falando: olha, a terra vai chegar num ponto igual o da época de Noé. E quando todo mundo estiver vivendo nesse nível de pecado, de maldade, zombando daqueles que pregam a fé, quando as pessoas estiverem dizendo que isso não tem possibilidade alguma de acontecer, o texto diz assim, no versículo de número 38: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Como é que o povo estava vivendo? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estavam vivendo seus prazeres, estavam vivendo de acordo com o que eles achavam melhor, bebiam, festejavam, até que Noé entrou na arca. Eu te pergunto, nós estamos vivendo dias parecidos com os de Noé? Sim ou não? Nós estamos vivendo dias, irmãos, como os de Noé. As pessoas não estão nem aí.
As pessoas querem se divertir. As pessoas querem agradar a sua carne, seus desejos, seus prazeres. As pessoas querem viver, irmãos, num padrão de satisfação para elas mesmas. Dias como o de Noé. Dias em que as pessoas não estão nem aí para os pregoeiros. Porque Noé, nos dias de hoje, são aqueles que pregam a palavra de Deus. Eu estou sendo Noé agora aqui para você. Eu estou sendo um pregoeiro da palavra de Deus. Hoje, uma pessoa mandou para mim uma mensagem no canal da igreja no YouTube, falando assim: vocês são crentes, acham que vocês vão para o céu. Falando comigo assim. Mandou uma mensagem falando um bocado de coisa para mim. Aí eu respondo, ele falou assim: amado, Jesus te ama tanto, você é precioso para o Senhor. Aí ele me respondeu depois: ele ama a gente mesmo, ama nós todos. Eu disse: te ama mesmo, tem um plano na tua vida. Ele diz: olha, hoje tem culto, viu? Assista o culto, talvez está aí no culto assistindo, abençoada. Amém? Então veja que as pessoas, irmãos, elas acham que é bobagem o que a gente está falando. Não, isso aí não vai acontecer não. Jesus voltar, isso aí faz tempo que esse povo fala, essa conversa. Faz um bocado de ano que esses crentes dizem que Jesus vai voltar. Pois é, Noé estava dizendo: gente, vai ter um dilúvio. Gente, Deus falou para me fazer esta arca, para vocês entrarem nela. Se vocês entrarem, vocês vão ser poupados. O povo não estava nem aí, comiam, bebiam, se divertiam, casavam, davam-se em casamento, estavam vivendo, irmãos, muito parecido com os dias de hoje. O pecado hoje está tão alto no meio da sociedade. As pessoas querem se divertir, irmãos. Se não tiver diversão, o povo não está satisfeito. Tem que ter prazer. Porque assim está o mundo hoje. Como os dias de Noé. Como nos dias de Noé. Mas o que é tremendo, sabe? É que mesmo em meio aos dias como o de Noé, Deus está encontrando os Noés. Aleluia. Mesmo em dias assim, de perversidade, mesmo em dia de transgressão, de pecado, Deus está olhando e Deus está encontrando os Noés da terra. Você é o Noé para esse tempo? Deus diz: opa, você achou graça aos meus olhos. Eu encontrei você no meio dessa época pervertida. Os meus olhos acharam você no meio de um tempo em que todos estavam vivendo longe. Os meus olhos te encontraram. Diga glória a Deus. Diga: os olhos do Senhor me encontraram. Você está aqui hoje porque os olhos do Senhor te encontrou. Amém? Irmãos, que tremendo é saber que Deus nos achou no meio dessa geração que está totalmente voltada para o pecado. Mas Ele achou você como Noé nesse tempo. Mas existe uma outra coisa que Deus está dando para a gente nesse tempo, e como deu no tempo de Noé, é a oportunidade. É a misericórdia de Deus que ainda está sobre a humanidade. Por 100 anos Noé teve pregando. Foi 100 anos de oportunidade. Foi 100 anos em que as pessoas puderam ouvir a mensagem. Jesus vai voltar, mas antes dele voltar, tem esse período chamado período da oportunidade, período da misericórdia, período em que Deus está
Deus está suportando a nossa transgressão como humanidade. Até que a Bíblia diz que o cálice da ira do Senhor vai se encher. E quando o cálice da ira do Senhor se encher, vai ser derramado. Aí o negócio vai pegar. Quando a ira do Senhor foi derramada sobre a terra, enquanto esse cálice está se enchendo, nós temos a oportunidade. Enquanto esse cálice de Deus está se enchendo, é esse espaço. Desde que Jesus veio, já tem 2000 anos de espaço de misericórdia de Deus. Por mais quantos anos para frente, eu não sei te dizer. Porque o versículo 36 diz assim: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Eu não sei te dizer quanto tempo nós temos ainda, irmãos. Eu não sei lhe dizer quantos anos a humanidade ainda tem, até que esse cálice do Senhor vire e encerre a oportunidade. Quando a Bíblia fala que o céu se abrir de uma extremidade à outra, e que Jesus aparecer nas alturas, pronto, fechou-se o tempo, fechou-se a porta da arca, foi lacrada, não existe mais oportunidade para nenhuma pessoa, porque Ele virá agora como juiz. Hoje Ele está como nosso advogado, mas quando Ele voltar, voltará como juiz. Aí vai estar fechada a porta. Não vai adiantar mais ninguém gritar, aclamar. Não vai adiantar dizer: ah, mas eu sou gente boa. Fechou. O tempo da oportunidade vocês tiveram. Se não aproveitou para se arrepender, fechou a porta da graça. Fechou a porta da arca. Então Deus está dando a oportunidade para a humanidade se arrepender. Deus está dando para nós os pregoeiros da justiça, que são os servos de Deus, para pregar a palavra de Deus. Deus está nos dando, irmãos, o anúncio: virá o dilúvio. E sabe qual é o dilúvio desta época? É a volta de Jesus. Naquela época foi uma grande chuva, mas o dilúvio que virá será o da volta de Jesus agora. Quando Jesus voltar, será o dilúvio que virá sobre a face da terra. E quem não estiver preparado, quem não estiver dentro da arca, não será salvo. Então nós precisamos estar preparados para este momento. A pergunta que eu te faço é: você está preparado? Noé estava preparado com a família dele. Quando Deus falou assim: Noé, entra na arca. Bora, gente. Nós esperamos por esse dia há 100 anos. Chegou a hora. Estamos preparados. Entrou na arca. A Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser tristeza para uns e alegria para outros. De que lado nós vamos estar? Dos que vão ser a grande alegria, Ele descendo dos céus, e nós vamos estar na terra dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, nós estamos te esperando. Maranata. Temos que estar preparados. A Bíblia fala que nós temos que ser como as 5 virgens prudentes, que tinha a sua lamparina acesa
e tinha azeite de reserva. E não como as 5 insensatas, tolas, que o seu fogo apagou e elas não tinham mais azeite. Quando à meia-noite veio um grito dizendo: eis o noivo, saiam ao seu encontro. As 5 virgens prudentes pegaram suas lamparinas e correram para encontrar o noivo. Estavam preparadas para a chegada dele. E elas então vão ouvir dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Entre nas bodas do Cordeiro. Está preparado, irmãos, porque o dilúvio vai vir. A volta de Jesus não é um conto, não é uma história. A volta de Jesus é um fato verdadeiro que vai se cumprir. E você tem que estar preparado para isto. Não deixe que esses dias maus roube a tua atenção. Não deixe que esses dias maus corrompam o teu coração. Porque os dias são como os de Noé. Estamos vivendo dias como os de Noé. E se não estivermos apercebidos, se não estivermos vigilantes, se não estivermos atentos, seremos pegos de surpresa. Jesus falou que o dia da volta dele será como um ladrão. Você sabe quando o ladrão vai vir roubar? Ninguém sabe. Porque se a gente soubesse, a gente ficava esperando ele, né? Com a polícia. Mas você não sabe. O povo até diz assim: brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão entra. Porque a gente não sabe quando será. Jesus disse: como um ladrão será também a minha volta. Ou seja, vocês não vão estar esperando. Vocês não vão saber. Será repentino. Será no abrir e fechar de olhos. Ah, irmãos, talvez você e eu estamos tão assim, ocupados no nosso dia a dia, trabalho, menino, eu tenho que casar, eu tenho que ter um bom emprego. O texto diz assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. As pessoas estavam, irmãos, ali querendo realizar os desejos delas. Eu preciso. Elas estavam tão preocupadas com as coisas dessa terra que esqueceram das coisas do alto. Tem um filme que eu já falei aqui. O nome do filme é Não Olhe para Cima. Não olhe para cima. No filme, a mídia, o sistema, coloca na televisão propaganda, entretenimento, e diz assim: olha, não preciso se preocupar, não precisa olhar para cima. A gente tem a resposta para vocês. E o povo está se divertindo. E o povo está... O filme tem muito, irmãos, uma mensagem para os nossos dias. Até que um cientista, pesquisando, descobre que está vindo um cometa que vai cair em cima da Terra e vai destruir a Terra. E os políticos e a mídia, tudo está dizendo que não vai ter nenhum problema, não tem nada acontecendo. O povo está tão intertido. Então aquele cientista começa a dizer: gente, olhem para cima. Está vindo um cometa que vai destruir a Terra. Quando o povo vai perceber, o cometão já está chegando, a bola de fogo enorme. Aí as pessoas começam a chorar, desesperadas, pedir perdão.
cometazão cai, destrói tudo. Então o filme ali fala de um cometa, mas a ideia que eu quero pegar é: Jesus vai voltar. E a pergunta que eu te faço é: você está olhando para cima, esperando esta volta dele? Você está olhando para cima e dizendo: Senhor, eu te espero, pode vir. Eu estou te esperando. Amém? Leia comigo de novo o texto de Mateus 24, verso 38. Que diz assim: o final do versículo 38. Até o dia em que Noé entrou aonde? Na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. Quem é a arca hoje? Quem é a arca hoje? Qual o significado da arca hoje? A arca, irmãos, primeira coisa, a arca, ela representa a salvação. Quem estiver na arca estará salvo. A arca também, ela representa proteção. Quem estiver na arca não vai ser atingido com o dilúvio. A arca, ela é uma tipologia de Cristo, do Salvador da humanidade perdida. Amém? Jesus é a arca que está aberta para todo aquele que desejar ser salvo. Amém? Mas também a arca, ela é a igreja de Jesus na terra. A igreja é a arca do Senhor. Porque a igreja prega a mensagem do Senhor. A igreja anuncia a mensagem da salvação. Se você está na igreja, se você é a igreja, então você está na arca do Senhor. Aleluia. Irmãos, a igreja do Senhor, ela tem esse poder de nos proteger, porque aqui é uma grande arca que estamos dentro dela. Quando Jesus voltar, quem estiver na igreja e quem for igreja vai estar salvo para a glória de Deus. Amém? Então, se você já está na igreja, você já está na arca. Mas se você ainda não está na igreja, entre, por favor. A porta está aberta. Entre agora. A arca está ainda disponível para você entrar nela. Não deixe fechar, por favor. Porque no dia que se encerrar, no dia que fechar a porta, a Bíblia diz que não vai adiantar mais a pessoa se arrepender, não vai adiantar mais clamar, porque encerrou-se o que a Bíblia chama de tempo da graça, ou o tempo da oportunidade. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.